consente a gravação, que depois a gente vai disponibilizar no nosso grupo, né? Então, pessoal, Natália chegou. Pessoal, boa tarde. Hoje é 17/6, 20 de agosto de 2020. Estamos aqui no nosso encontro de estudos humanistas. Vocês sabem muito bem, para quem está chegando hoje, a gente começou a fazer umas palestras online em função da pandemia, e aí pessoas do Brasil inteiro quiseram continuar esse grupo de estudos. Temos entre o WhatsApp e a reunião e o YouTube, 40 pessoas do Brasil inteiro que estão estudando com a gente. Informo que eu acabei de divulgar no WhatsApp o cartaz da nossa palestra da semana que vem. Olha como o tempo passa. Dia 28 a gente vai ter o sociólogo Vlaumir Souza falando sobre a história do belo, da beleza. Né? O tema é o belo em uma perspectiva histórico-compreensiva. Finalizando nossa jornada de 6 palestras, né? Quem ainda não acessou o YouTube Lançado no Mundo pode assistir as palestras lá. E nós estamos nesse nosso projeto piloto, finalizando o livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, que tem 21 capítulos, a gente já está no 16 e 17 hoje. E eu até dando um informe, eu conversei com o Felipe, tá, gente, que semana que vem, ou nas próximas semanas, ele teria... 18 a gente tem o Everton, né, gente, para apresentar o capítulo, e 19 é o Felipe. O Felipe que andou meio sumido, falou que vai retomar para apresentar o capítulo, que ele se disponibilizou. Enfim, e aguardem só a confirmação da Câmara de Extensão para fazer a inscrição, porque até agora eu não tive resposta. Olha que eu dei entrada no pedido já faz uns 10 dias. Mas hoje é a reunião da Câmara de Extensão, então a gente aguarde que no WhatsApp eu vou informar a inscrição para a palestra da sexta-feira. De qualquer forma, com inscrição na Câmara ou com certificado do meu grupo de pesquisa, teremos palestra na sexta-feira com o sociólogo Vlaumir Souza. Fechando o nosso ciclo, né? Que depois a gente tem o projeto de extensão, que está em vias de sair, e aí o nosso grupo de estudos vira um projeto de extensão para o Brasil inteiro, né? Muito legal, né, gente? Então vamos ao que interessa. Só lembra, acessem lá o WhatsApp que tem o cartaz da palestra. Então, com vocês, hoje a gente tem a Natália, querida parceira Natália, dessa jornada, que vai apresentar o capítulo 16, as implicações para a vida familiar da terapia centrada no cliente. Depois sou eu apresentando 17, que é sobre comunicação, na abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem que trata da empatia, do acolhimento, né? Colocar-se no lugar do outro, né? Natália, você está por aí? Eu vi você entrando. Estou aqui. Podemos começar, querida Natália? Sim. Com vocês, a Natália, apresentando o capítulo 16, de maneira magistral. Natália, é com você. Obrigada. Gente, eu confesso que eu tinha preparado semana passada e essa semana foi muito corrida, eu não consegui nem ler de novo o que eu tinha preparado. Eu não costumo fazer apresentações em slides e coisas do tipo, porque normalmente no mundo a gente vivia presencial, né? A gente podia olhar olho no olho e ir discutindo sobre. Então, a minha proposta é essa, né? E conversando sobre isso, então eu peço que quem leu, quem quiser falar suas percepções, seus sentimentos em relação ao capítulo e ao que eu for falando, me interrompa e fale para não ficar um monólogo, né? Eu gostaria muito que vocês tivessem essa liberdade de falar junto comigo, ok? Então, meio que lembro junto com vocês, né? Para a gente ir adentrando aí nessa ideia do Rogers. O capítulo 6, ele fala das implicações para a vida familiar na terapia centrada no cliente. Se eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou com um livro aqui, ele é um pouco pesado, não tem um apoio para ficar com ele, tá? Ele fala que esse artigo, texto que ele escreveu, toda uma oportunidade que ele teve de escolher um tema.
Então, parece que ele vai passear pelo projeto aqui, né? Ele fala de uma questão de compreensão e mudança dentro da vida familiar, né? Então, dentro da terapia centrada no cliente, até então, nesse texto, nesse livro, não era abordagem ainda. Então, ele diz que ele vai pontuar algumas coisas aí, num sentido mais de experiência, né? Não quer que seja algo teórico, algo fechado, bem vista, né? Ele não quer algo fechado, ele quer algo experiencial mesmo. Então, ele falando que dá uma percepção de que existiam um número de psicólogos, terapeutas que estavam se ocupando de indivíduos e grupos perturbados. Que eu imagino que ele quis dizer, naquela época, que eram pessoas em conflito e em adoecimento, né? E que estava se formando essa ideia de que é algo importante que ela implicava nas relações. Mas, mais dito, quanto à educação, quanto a grupos, e pouquíssimo ou quase nada sobre a importância na vida. A gente tem que pensar que, e ainda hoje em dia, essa questão da vida familiar, né, da terapia em questão de família, ainda eu sinto pouco falada. Mas, no final, a gente pode questionar sobre isso. Então, ele quer ter a perspectiva do grupo familiar, que ele entende como um círculo, né? E que ele quer esclarecer algumas coisas, pensando nessa perspectiva da terapia centrada no cliente. Então, ele vai apresentar elementos, né, para pensar nessa vida do cliente com a família, em relação ao contato com o terapeuta. Então, aqui ele coloca alguns casos, né, algumas situações em que o cliente expressa para o terapeuta o que está sentindo em relação a... Vocês estão me escutando bem? O áudio tá bom? Tá travando? Como é que tá? Tá cortando só um pouquinho, mas dá para entender, mas está travando só um pouquinho. Tá. Um pouco mais devagar, então. Então, aí ele questiona, né? Quais seriam as maneiras que o cliente se modifica na vida familiar, em consequência da terapia. Quem atende aqui percebe essas modificações, percebem essa relação direta da vida do cliente com a família, nesse momento de pandemia principalmente? Vocês podem me dizer aí nos comentários, no chat? Sim, não? O que vocês acham? Que é uma questão que ele coloca aqui pra gente, né? Que é o que ele vai falar. Ele fala inicialmente da expressão de sentimentos. Então, diz que os clientes vão exprimindo de maneira gradual uma forma mais plena em relação aos seus sentimentos, quanto aos membros da família e também quanto a outras pessoas. Isso diz tanto dos sentimentos negativos quanto dos positivos, né? Os negativos seriam raiva, ódio, inveja, aborrecimento, e os positivos, admiração, afeição, ternura, né? O que é julgado positivo e negativo, né? Lembrando que ele não fecha nesses tipos de julgamento. Então, ele é uma coisa muito bonita e que percebo muito, eu sempre falo, que na terapia é como se a gente tirasse uma máscara que está usando, né? E que aí se torna mais autêntica. Ele diz isso aqui nessa parte. E o quanto isso é especial, né? A pessoa poder se desnudar, poder se mostrar realmente como ela é, e que em muitos outros lugares, inclusive dentro da família, às vezes não é possível, ela nem sabe como fazer. Aí ele fala, né, que conta a história do marido, que ele vai se percebendo mais irritado com a mulher e que ele vai exprimir isso. Coisas que antes ele mantinha guardado. Então, ele entende que a expressão dos sentimentos ela vai ser mais adequada conforme essa experiência emocional está presente. Então, pais, filhos, mulheres, maridos, eles vão ir os seus sentimentos de forma mais verdadeira, ao invés de se esconder de si e dos outros. E depois a gente se esconde, né?
As pessoas às vezes acham que nós, psicólogos, nós profissionais, não nos escondemos, mas nós estamos em constante processo também, né? Ele começa falando, então, da senhora M, né? Uma jovem mulher casada que vai procurar aconselhamento. Naquela época era aconselhamento. E ela começa a queixar do marido, né? Da forma que ele é com ela, muito reservado, muito forte, ele não fala dos sentimentos, dos pensamentos, ela sente que ele não a considera, que eles são sexualmente incompatíveis, que eles estão se afastando. E ele percebe, à medida que ela fala, tem uma transformação drástica aí nessa percepção que ela tem. E ela começa a se sentir culpada, né? Ela começa a olhar para a vida antes do casamento e a quantidade de homens que ela estava, e ela começa a se sentir culpada. E ela vai entender que mesmo sendo alegre, espontânea com as outras pessoas, com o marido fria. E que ela está exigindo que ele seja o que ela quer. Uma situação engraçada aqui, que ele diz que ela interrompe, né, a terapia, e porque ela está fora da cidade, e ela vai escrever cartas para o terapeuta. Então, é como que a gente está vivendo hoje, né? A gente interrompeu a terapia presencial, estamos online. E aí, nas cartas, né, ela vai questionar que se talvez ela pudesse dizer isso para o marido, ela podia ser ela mesma. Mas ela se questiona também como que se abalar a relação, a confiança dele, se ele ia sentir repulsa por ela, né? E ela gostaria de ser diferente, e que ela estragou as coisas. Então ela se irritou, que foi desagradável, num momento, numa noite específica, e que ela se sentiu muito culpada, muito irritada com ela e com o Bill, que é o marido dela. E que ela estava muito infeliz. Então ela resolveu fazer o que ela desejava, o que ela estava adiando, que era ser honesta com o marido. Então ela quis agir de outra forma. Ela disse que foi mais contar, foi ainda mais difícil do que contar para você. Ou difícil do que contar para o terapeuta, ela já sentiu essa dificuldade de expressar o que ela estava sentindo inicialmente, foi mais difícil ainda para o marido. Ela não conseguiu contar os detalhes, mas ela revelou os sentimentos dela. Sentimentos com relação aos pais e aos homens, que ela diz aqui como malditos. E que ela escutou uma coisa muito bonita, que ele disse para ela que pudesse ajudar. Que ele aceitou as coisas que ela tinha feito e que ela acabou expressando mais ainda. Ela foi contando do quanto ela se sentia à vontade em algumas situações, em coisas que ela não tinha sentido de fazer, e que eles falaram, discutiram, e foram muito fundo nos sentimentos, ela e o marido. Ela não disse tudo, né, mas ela deu uma ideia dos homens que teve, das situações. E ele foi tão compreensivo que ela acabou confiando nele. Então, a partir daí, ela perdeu o medo de contar as pequenas coisas para o marido, né? Ela não precisou mais guardar e se atormentar com aquilo. E ela fala, né, que ela teve prestes a desistir, ia fugir de tudo, mas que se ela fugisse, ela não poderia ser feliz, que ela precisava estar. E que ela estava com sobre filhos, sobre estudos, e ela estava feliz com a decisão dela de tudo sobre a vida. E eles entenderam o que eles queriam juntos e o que queriam. E que ela disse que se o terapeuta não voltasse a receber as cartas desesperadas dela, ele saberia que tudo estaria muito bem. Aí ela questiona ao terapeuta se ele saberia desde o princípio que a única coisa que teria que fazer para se aproximar, que ela teria que fazer para se aproximar do Bill, seria resolver essa situação com ele.
Solange falou aqui que a psicoterapia individual acaba influenciando positivamente o convívio familiar, mas que a construção de um ambiente facilitador é mais demorada do que um processo de psicoterapia. Realmente, o processo, eu acho que ele coloca antes, né, ali para a pessoa se vendo, e conforme essas sementes vão germinando, né, a construção na vida vai acontecendo, até porque é intercalada por mil e outras coisas, né? Tanto ali na terapia e muito mais na vida. Olha que engraçado, né? Quando ela fala para o terapeuta, saberia você desde o início que a única coisa que eu tinha para fazer para me aproximar do Bill era me abrir para ele, ela diz dessa questão do terapeuta com o cliente na CP, né? Que a gente pode até saber o que a pessoa tem, entre aspas, mas não é isso que a gente está ali para fazer. A gente não tem que dizer você tem que fazer, você deve fazer aquilo, igual aquela metáfora do pôr do sol, né? Que a gente não tem que falar para o pôr do sol se colorir assim ou assado. Eu imagino que aqui o terapeuta tenha confiado, né, na tendência atualizante, né, dela, e esperado, de acordo com o processo, que ela fosse aprendendo, que ela fosse se expressando, que isso fosse gerar um desenvolvimento, né? Quanto mais ela se expressou aqui, mais ela foi se encontrando no relacionamento. Claro que a questão do marido ter sido aberto e compreensivo facilitou mais ainda, né? Ela fala, né, que tinha uma barreira muito grande entre ela e o marido, e que ela chegou até a sentir como um estranho. Mas que o que levou ela a agir foi que se ela não tentasse saber o que ele e o que o preocupava, ela percebeu que seria injusto para ele, né? Que ela poderia abandonar sem dar a possibilidade de ter confiança. E que ele provou que era mais do que isso, que tinha mais do que isso. Então, ele comenta aqui, né, que a carta dispensa comercialmente. Ela viveu a satisfação de ser ela mesma, os sentimentos, e isso tornou possível comportar de uma forma diferente em relação ao marido, né? Se ela podia exprimir o que ela sentia de forma profunda, mesmo que se ameaçasse o seu casamento, mesmo que talvez ele gostasse e pudesse se sentir acolhida, ela podia passar a se exprimir para as outras pessoas também, igual ele falou no início, né? E ele coloca aqui um outro elemento um pouco mais sutil, né? Que eles descobrem que a expressão dos sentimentos é algo agradável, quando um pouquinho antes parecia algo desastroso. É como se antes daquela tempestade acontecer tivesse aquela ansiedade. A tempestade passou, a gente percebe, opa, pode ser, vem um arco-íris, né? Então pode vir algo interessante dessa muda, né? E ele diz que essa que era desastroso destruidor poder ser algo agradável, essa questão da fachada, né? De quando a gente vê máscara e que aquilo tudo vai se acumulando até provocar uma explosão, né? E quando essa explosão vem chegando, quando isso tudo está ali, a pessoa, em um dado momento, que vem aquela onda, né, de raiva, daqueles momentos, e ela se expressa num momento, de uma forma muito nos relacionamentos, né? E uma explosão de raiva, né, de dificuldade, pode representar os sentimentos que são negados, né? Então, eu tenho aquela máscara, eu seguro ela com todas as minhas forças, mas em algum momento ela não vai mais suportar, ela não vai mais ser suficiente. Então, a pessoa percebe que aquela máscara que segura a tempestade por muito tempo vira algo que não é muito lógico, né? E que ela pode ser compreendida depois disso. Então, a terapia vai ajudar a quebrar um ciclo,
né? O cliente, quando ele extravasa essa angústia, essa fúria, esse desespero, né? Ou as outras emoções podem ser positivas também, ele vai aceitar esses sentimentos como seus, né? Sem precisar ser explosivo. Ele perde. É como se você cortasse ali o fiozinho da bomba, né? Ele tem o poder explosivo, mas você corta. Então, ele pode se transformar em outra coisa. Então, a pessoa tornar-se exprimir em qualquer relação familiar os sentimentos que ela tem pode provocar uma outra coisa. E uma vez que ela não vem arrastando lá de trás tudo isso, fica mais fácil, fica amado, se percebe expressando aquilo que ele experimenta. E não, ele fala aqui que pouco a pouco o indivíduo se percebe expressando os sentimentos no momento que ele experimenta e não mais. Então, é como se a pessoa vivesse mais aquele sentimento no aqui e agora, né? Ela não espera aquilo se tornar algo pesado, e envenenar, ele fala de envenenar, né? A segunda parte, ele traz das relações que podem ser vividas no real. A Márcia falou que diante da autenticidade, nossa, travei. Diante da nossa autenticidade, a pessoa tende a ser autêntica bem, e o assunto é abordado com naturalidade. Sim, como um espelho, né? É assim na terapia, e a pessoa meio que reflete isso no seu dia a dia, né? Ela aprende que ela pode se expressar. Tá, gente? Estamos sentindo meio sozinha aqui, sem ver a carinha de vocês. Fica parecendo que eu estou divagando para mim sozinha. Espero que esteja fazendo sentido. Então, ele fala das relações vividas no real, né? De uma outra consequência, que é provocada a partir da terapia, que os clientes vão vivenciar nas relações. O cliente descobre, com surpresa, pode viver uma relação em sentimentos reais, ao invés de se afundar numa se defender o tempo todo. E isso é muito profundo e reconfortante, assim como aconteceu no caso da senhora anterior, né? E que ele pode ter uma segurança de descobrir, de exprimir sentimentos de vergonha, de angústia, de aborrecimento, né, em relação ao que ele vive. E ele que é reconfortante manifestar ternura, sensibilidade e receio sem ser traído, né, e que isso tem a ver com o fato de, na terapia, o indivíduo reconhecer e exprimir isso como seus, e não como algo de outra pessoa. Quando a gente coloca na outra pessoa aquilo que a gente sente, sempre vem do outro, né? A gente nunca consegue nomear na gente. Então, dizer ao marido, tudo que você está errado pode levar à discussão, mas dizer, eu estou aborrecida com o que você está. Quanto isso é diferente, gente? É engraçado que conforme a gente fala, a gente vai se apropriando, né? Afirmar os sentimentos de quem fala é uma realidade que não dá para negar. Ele está quase dando uma estratégia aqui, tá? Sem dar a estratégia. Não é acusar o outro, mas sentimento pessoal. Se eu falo, a culpa é sua se eu ando desorientada, é uma coisa que há de se discutir, né? Mas se a pessoa falar, eu me sinto desorientada quando você procede dessa ou daquela maneira, eu me sinto. Porque você faz tal coisa, eu me sinto, eu estou dizendo de mim, né? Tem relação com o outro, óbvio, uma relação é no mínimo duas pessoas, mas eu não estou colocando a culpa no outro. Vocês percebem a diferença que isso faz? Foco na fala e não na pessoa, né? Realmente não é ameaçador do outro, me parece que abre mais para um diálogo, né? Fica mais possível o diálogo. E ele fala que não é só no nível verbal, né?
A pessoa, quando ela aceita a si e os sentimentos, ela pode viver dos sentimentos de uma forma mais real, né? Aí ele vai exemplificar a senhora S. Ela vivia com a filha e com a sua mãe. E era muito tirana, tinha um pretexto de que tinha pouca saúde. Gente, eu escutei isso tanto em consultório, você não tem noção. E que ele fala que essa senhora era dominada pela mãe e não conseguia controlar também a filha, Carol. Ela estava ressentida, mas não podia confessar. Então ela se sentia culpada. Ela viveu, cresceu, né, culpada, e o que ela fazia, ela sentia que afetava. E ela chegou a sonhar em sacudir a mãe e tirava ela do caminho. E aí aprendendo a filha, né? A filha não tem coragem, porque eu também não tenho coragem, e a vida vai seguindo assim. E ela se ressente, né? Pensando que muitas pessoas vão dizer, muito mais fácil você deixar sua mãe de lado. Mas ela sente que se deixasse de lado, ela não poderia isso, né? Romper esses laços também não faria feliz. Mesmo com torços, né? Ela é uma senhora, vive sozinha, não teria como. Então, embora essa queixa dela ser controladora, ela se sente covarde, ela se sente presa. E diz que talvez a culpa seja mais dela do que da mãe. E que ela é capaz de fazer o que precisar para que evitar, né, que a mãe faça outras cenas. Parece que ela faz coisas muito pequenas. E a partir de compreendendo, ela percebe que ela pode viver essas relações de uma outra forma, né? Que ela não precisa viver em desejos da mãe. Quantas pessoas a gente percebe que vivem em função dos desejos do outro, né? Se a gente for buscar pelo lado da mulher, né? A gente vive em função dos desejos da mãe, dos desejos dos pais, dos desejos dos filhos. Nosso desejo fica onde? A Ilane disse, pior que quando a gente fala mente, outra pessoa usa isso contra a gente e nos machuca. Realmente, Elaine, né? A gente tem que ser alto, mas aí é a questão. Quando eu me tomo dos meus sentimentos, da minha autenticidade, eu vou compreender a minha força, o meu poder. E eu entendo que mais do que o outro diz, o outro fala, o outro pensa de mim, é a minha habilidade de me expressar. Eu creio que é um pouco disso que ele está falando aqui. Vejam se eu estiver errado. Então, ela vai compreendendo a si própria e percebe que ela descobre uma coisa, né? Que talvez seja culpa dela ter se submetido muito à mãe, e que ela mimou a mãe. E que ela decidiu, né? Que tentar ficar calma e não reagir da mesma forma às crises. Pelo que ela fala, é como se a mãe agisse como uma criança que dá birra. Então, ela entendeu assim, se minha mãe age como uma criança que dá birra, eu vou responder a ela como uma mãe reage, né? Quando a criança está dando birra, eu não vou dar atenção. Então, a mãe se irritou, ela se irritou a mãe se irritou com pequenas coisas, ela levantou e deixou, não foi atrás dela como de costume. E não culpa, não se desesperou. Ela ignorou. E depois de um tempo, a mãe voltou, estava emburrada, mas se recompôs. E ela percebeu que, opa, talvez isso possa fazer sentido, eu possa fazer isso em outros momentos. E ela começou a compreender de forma clara esse comportamento novo e, de forma mais autêntica, aceitar aqueles sentimentos que ela tinha com a mãe, né? E se questiona por que não enfrentar a situação. Ela sentia que era horrível por falar mal da mãe, né? Ela entendeu esse sentimento, mas que ela tinha que encarar e fazer o que fosse possível. E ela estando, né, estando mais aberta a responder às suas necessidades e
entender as da mãe também. Ela diz, né, que a mãe há anos queria ver fogos, né, e... Não, há anos ela queria coisas, né, e que só começou a poder fazer agora que ela estava se libertando. E que deixou a mãe sozinha, deixou o telefone do lado, né, para qualquer acidente, e ela conseguiu fazer um curso noturno, foi fazendo outras coisas que antes ela entende que antes era um martírio ficar em casa, né, e que ficava pensando se fazia ou não. Parece que ela não se permitia, né. E agora que as coisas mudaram, né, ela entende que talvez fosse correr um pouco. E os sentimentos dela, os novos sentimentos dela foram colocados à prova. A mãe dela teve um ataque cardíaco e acharam melhor ir para o hospital, né, achou que precisava ser hospitalizada. O médico disse que o coração estava ótimo e que ela podia sair e se distrair. E que ela foi fazer uma visita na casa de uma amiga, foi ao teatro, se divertiu. Então, quando ela voltou para o hospital, né, como a filha era má, né, e ela queria que ela se contradizesse na frente da filha dela. Ela se acalmava, tentava, né, a questão do coração estar forte e que podia se divertir. Então, a filha, né, a senhora S, estando mais autêntica, mudando seu comportamento, e parece que isso refletiu no comportamento da mãe, que também começou a se perceber mais para fazer as suas coisas. Ela também mudou o seu comportamento. E ela estava julgando que essas relações com a mãe, as relações melhoraram para a senhora S, parece, né, mas não... E que ele coloca aqui para a gente rever uma situação. Né? A senhora S ainda tinha pena da mãe, não queria ser como ela, e confessa que chegou a detestar a mãe, não conseguia nem tocar. Mas ela viu, com toda essa situação de modificação, um sentimento diferente, né? Ela conseguiu dar beijo de boa noite, coisa que antes ela desviava até da porta, né? Ela conseguiu se sentir mais delicada com ela, né? Ela conseguiu ajudar ela a se arrumar, uma coisa que antes era insuportável fazer, ou não gostar, parecia... Eu descobri que isso não me aborrece, que é quase divertido. Nossa, como é gostoso, não sei se vocês estão sentindo isso, ver esse desenvolvimento, né, da relação delas. E ele fala que isso parece retratar um padrão de mudança nas relações, né. Embora ela não admita, né, mas existem ressentimentos com a mãe, e ela não sentia detentora de direitos. E as dificuldades aumentaram e atrapalhavam essa relação. Mas quando ela permite que esses sentimentos comecem a emergir, ela se descobre mais segura, mais íntegra, né? Me parece que ela passou a se ver como uma pessoa mais completa. E é o que eu falei antes, quando você se vê mais inteira, é mais difícil do outro te machucar, porque você está mais consciente de si. A relação vai melhorando ao invés de piorar. E aí ele pontua que quando a relação ser vivida com base nos sentimentos reais, né, ela descobre que sentimentos como ressentimento e rancor não são os únicos. Foi aquela parte que ela falou de conseguir até pentear o cabelo da mãe, arrumar e isso ser divertido, né? Junto desses ressentimentos, existem sentimentos de afeição, de prazer, né? E que vai haver questões de irritação entre as duas. Mas também pode ter respeito, compreensão, amizade. Muitas vezes a gente compreende, eu entendo que a gente compreende, a gente acha que uma relação vai ser satisfatória só quando ela é feita. Né? Se for o tempo todo amorzinho, se o tempo todo for abraço, o tempo todo for compreensão e beijinho.
mas não é, né? E quando a gente tem essa compreensão esse turbilhão de coisas, de sentimentos que acontece, a relação é assim, mas ela passa a ser mais satisfatória, né? Eu compreendo que a pessoa pode se irritar comigo e eu com ela, mas que isso não afeta os outros sentimentos que eu tenho. A gente vai ficar incomodado, vai ficar chateado, mas que isso vai se resolver em algum momento. Então, né, ele fala que, como outros clientes, as pais têm aprendido que uma relação não deve ser vivida a partir de sentimentos simulados, mas antes com base na variedade fluente dos sentimentos que existem, né? Igual um rio, né? Indo. Se tem uma pedra ali no caminho, ele flui junto com aquela pedra por cima, por baixo, pelos lados, até encontrar o seu destino. E eu entendo que a relação também é assim. O que vocês acham? A Paula está falando, né, da influência da comunicação não violenta na psicologia humanista do Rogers. Sim. Que a comunicação não violenta é do Rosenberg. Isso mesmo, Paulo. Aí aqui ele pontua, né, que talvez esses exemplos vão dizer que só os sentimentos negativos são difíceis de ser exprimidos. Mas isso não é uma verdade. Né? Aí ele vem falar aqui do senhor K, né? Um homem profissional liberal que verificou que também era difícil manifestar os sentimentos positivos, né? E que por conta de uma fachada, a gente volta aqui na questão da fachada, né? E ele vai falar aqui nessa parte sobre esses sentimentos na qualidade da relação com a filha de 3 anos, né? E esse senhor diz no terapeuta que está avançando em como ele vê a filha dele, né? Que ele estava brincando com ela e que ele se pegou pensando por que é tão difícil deixar sair as palavras. E que foi uma experiência reconfortante perceber muito próximo dele. E aí é dito aqui o que eu penso que é significativo, né? Antes ele podia falar da filha dele, podia dizer coisas bonitinhas para ela, acerca dela, coisas engraçadas, né? Como se ele fosse um pai muito feliz. Mas ele sentia que não estava muito real, né? Como se ele dissesse porque devia falar, né? Devia sentir, devia falar, devia ser um pai X ali. Mas que isso é verdade. Também existiam sentimentos negativos, confusos em relação à filha. Então ele sofria com essa confusão de sentimentos que existiam, me parece que pelas expectativas que os outros tinham, né, com relação a ser pai e a forma que ele demonstrava o amor pela filha. Aí o terapeuta fala, antes você sentia que eu devia ser um pai feliz, e esta manhã você é um pai feliz. E o cliente vai consentir que sim, que ele, ou se ele queria dormir, ela perguntou se queria dormir outra vez, ele disse e que ia buscar o cobertor, e contou uma história, e virou uma confusão, e ele sentiu que realmente queria aquilo, que ele queria experiência, que ele se sentiu crescendo, né? Se sentiu adulto, se sentiu homem. E que parecia estranho, mas naquele momento ele sentiu que era realmente um bom responsável, feliz por ser o pai daquela criança. Mas que antes disso, ele se sentia fraco, até indigno, incapaz de ser importante, porque ele via ser pai importante. Ele parece que colocava uma perfeição, né? Colocava essa ideia de ser pai no pedestal. Como muitos de nós fazemos com essas relações familiares, né? Que o pai está no pedestal, que nós, nesse momento, se eu for pai, se eu for mãe, eu tenho que ser perfeita, senão não tá bom. Quanta cobrança, né? E ele descobriu que era possível aceitar os sentimentos enquanto pai e aceitar aquele amor ardente da filha. Ele não tinha que fingir que gostava dela. E ficar o tempo todo preocupado com os sentimentos que vinham.
E aí, né, depois ele falou que se sentia mais à vontade para expressar, até quando ele estava zangado com a filha, né? Ele descobriu que os momentos que existem são suficientemente bons para que ele se viva com ele. Não tem necessidade de serem cobertos com verniz. É como uma madeira, né? Para ela ficar mais bonita, você tem que passar o verniz. E às vezes a dela tá ali no natural, no que ela realmente é. E os sentimentos têm disso, né? A gente não precisa ficar floreando eles, né? Apesar do que às vezes a sociedade nos cobre, do que nós nos cobramos. É tão atual, né? Eu tô aqui pegando, pensando, é tudo isso que se passa nesse livro, da forma que ele fala, é tão natural. É realmente para viver a experiência. Eu acho que eu não falei, eu esqueci de falar isso, que ele gostaria que o leitor vivesse a experiência. É por isso que eu decidi não fazer uma apresentação com slides, porque já que ele pediu para eu viver a experiência, eu acho que é mais interessante ir contando como se fosse uma história. A próxima parte, ele fala da melhoria da comunicação nos dois sentidos. Que a experiência terapêutica, ela provoca uma alteração os clientes vivem a relação familiar. Né? Eles aprendem a manter uma comunicação real. Né? Compreender as ideias, os sentimentos do outro, o significado da experiência, e também ser compreendido. Né? E ele pontuou que é uma das experiências mais compensadoras e, ao mesmo tempo, mais raras. Enquanto isso é real, né? Enquanto nós podemos ser tudo que a gente quiser, sem nenhum julgamento, sem ter certeza que sem não ter certeza que a gente vai ser compreendido. E que alguns indivíduos que foram submetidos relatam o prazer em descobrir que existe uma comunicação autêntica dentro dos membros da família depois disso. Né? Ele fala que isso se deve à experiência da comunicação com o terapeuta, né? Que tem um alívio, uma descontração em ser compreendido e que vai se criando uma atmosfera com os outros, né? Que os pensamentos terríveis e estranhos, sonhos, aspirações, né? Tudo isso pode ser compreendido pelo outro e que é uma experiência libertadora, né? E que essa situação parece ser um recurso para poder se estender aos outros. Diz aqui de uma razão ainda mais para os clientes compreenderem os membros da família, né? Como volta a falar, então foca muito nisso, né? Quando a gente vive atrás de uma fachada, tentamos agir de uma forma que não está de acordo com nossos sentimentos, não ouvir o outro livremente. Isso demonstra para mim o quanto é importante a autenticidade e a genuinidade do terapeuta. Né? Que se eu não estou o mais coerente possível, se eu não estou o mais equilibrado possível com os sentimentos, talvez eu me afaste, né, ali no momento da terapia, desse foco no outro, né? Vai ser mais fácil que eu me volte para mim, que eu me perca ali do que está comigo. Ele diz que temos que estar sempre alerta de que o outro rompa com essa fachada defensiva, né? Então, se eu estou sempre segurando aquela máscara ali na minha frente, sempre com medo, eu vivo com medo de que alguém vai retirar o momento, né? Eu medo de que alguém vai bater a mão ali, caiu, e aí? Opa, tô desnudo agora, né? Quem eu sou, o que eu vou fazer, como eu ajo, como eu demonstro, porque aquela caricatura de mim que todo mundo via não está possível agora, né? Mas quando um cliente exprime os verdadeiros sentimentos, né? As relações são vividas no momento presente, né? Ele volta a dizer do momento presente. E que ele vai abandonar as suas defesas e permitir ser ele mesmo, né? Abandonar as defesas é algo difícil, né? E que para compreender o outro e para se permitir ser compreendido também é necessário que seja feito. Aí ele vai contar, né, e fala, né, que isso aí que ele falou volta nesse caso da senhora S, né,
Aquele da senhora S é com o marido, né? Ou estou me enganando? Aqui. Não, a senhora S é isso, da mãe. Durante um contato de acompanhamento, depois da terapia, né, pediu para que a senhora S descrevesse as reações que ela teve na experiência. E aí ela vai dizer que não teve a impressão de se tratar de uma terapia. Ela pensava que estava só falando, mas que, refletindo sobre isso, ela compreendeu que era um tratamento e do melhor, porque tinha recebido conselhos de médicos, de parentes, mas nunca funcionaram. Porque ela recebeu conselhos, né? Como terapeuta ali, ela recebeu a compreensão e as outras atitudes. Grifo meu. E que ela entende que para atingir as pessoas não é preciso levantar barreiras ou outras coisas do gênero, porque então não vai se conseguir alcançar a reação verdadeira. Que ela pensou muito e que ela faz um pouco de com a filha dela, né? Ela tenta fazer. Aí a avó, mãe dela, vai dizer: como que tu pode ser tão mal para tua vozinha tão doente? E aí ela pensa: eu sei o que a minha filha sente, né? Ela até gostaria de bater por ser tão terrível, mas ela não disse nada, né? Não tentou guiá-la, deixou que ela se... não tentou guiá-la, gente, ó. Deixei que ela se exprimisse. Ai, me perdi aqui. Não tentou guiá-la, procurou que ela se exprimisse, né? Deixou que ela sentisse que estava com ela, né? Que estava ali na retaguarda, independente do que ela fizesse. Então, nesse momento da filha dela com a mãe dela, né? Da filha com a avó, né? Em que elas tiveram uma treta aí, ela conseguiu apenas observar, né? Ela foi uma facilitadora, né? Deixou que se compreendesse ali no seu, né? E não condenou, nem aprovou, ela só esteve lá, né? E que tudo foi andando bem, né? E que as coisas, e ela percebeu que as coisas iam melhorar. Então, ele vem dizer que, tendo aceito os próprios sentimentos, né? E tendo mais vontade de expressar eles, de viver, ela descobre uma maior boa vontade de compreender tanto a filha quanto a mãe. Bem como de sentir a empatia, com a empatia, as relações delas para a vida. Ela se liberta das defesas que ela pode ouvir de uma maneira receptiva, né? E sentir como os outros enfrentam as coisas. Esse tipo de evolução parece característico das modificações que ocorrem na vida familiar dos nossos clientes. É interessante como o Rogers nunca põe um pau nas coisas, né? Ele se coloca assim, parece, eu percebo, talvez seja. Ele é muito cuidadoso, né, com as pontuações que ele coloca do outro, as experiências do outro. Ele nunca fecha aquilo ali. É sempre essa questão de que para cada um vai ser diferente, né? A experiência de cada um é diferente. Então, pode parecer que com um todo acontece sim, mas que vão ter nuances aí em cada pessoa específica. E aí, a gente está para o desejar que o outro é ascendente, né? E que ele fala da tendência de que ele gostaria de que nossos clientes tendem a permitir que cada membro da família tivesse seus próprios sentimentos e fosse uma pessoa independente, né? Isso parece estranho, mas é um passo decisivo, que muitos de nós não temos uma consciência da pressão que exercemos sobre nossos maridos, filhos, né? Para que tenham os mesmos sentimentos que nós. É como se disséssemos: se quiserem que eu goste de vocês, pensem como eu. Se eu sou da opinião que o seu comportamento é mau, você deve se achar igualmente mal. Se eu tenho a impressão de que deve desejar um determinado objetivo, vocês devem pensar o mesmo.
E a experiência que registramos nos clientes é a inversa dessa, né? Aceitação de que outra pessoa tem sentimentos diferentes, valores diferentes, diferentes objetivos, ou seja, que existe um desejo de que o outro seja independente. Então, que ele fala da importância dessa independência nos sentimentos, na expressão dos outros, né? O quanto é angustiante você esperar que o outro pense, sinta, viva exatamente igual a você. Eu acho que aí vem aquela questão de que, às vezes, a gente tem, isso tem a ver com a empatia também, né? Não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. E o quanto isso é um pouco contraditório, porque o que eu quero que faça para mim pode ser diferente do que você quer, né? O que pode ser ruim para mim pode ser bom para você. Então, talvez seja mais do que não fazer para o outro que eu não gostaria para mim, mas compreender primeiramente o que é ruim para o outro, para depois não fazer, né? E ele fala, né, que essa tendência a querer que o outro seja independente, ela vai se desenvolver à medida que a pessoa descobre que pode confiar nos seus próprios sentimentos e reações, né, que aquilo que é profundo, os seus impulsos profundos não são destrutivos, e que a pessoa não tem a necessidade de estar se defendendo o tempo todo, né, que ela pode enfrentar a vida pelo real. E que, conforme a pessoa entendendo isso, ela vai confiando em si, no seu poder, e vai ficar confiando nos outros também, né, e aceitando seus sentimentos, seus valores, diferentes do outro. E ele vai dizer de umas cartas que ele recebia de um casal, né, um casal que era amigo dele, e que receberam um exemplar de um livro que ele queria escrever, eles estavam interessados no trabalho. O efeito do livro parecia ser idêntico ao da terapia. Talvez por isso tenha tentado que a gente vivesse a experiência ao ler essa parte aqui, né? Não sei. A mulher escreveu e incluiu um parágrafo dando conta das suas reações. Foi o livro Terapia Centrada no Cliente, que ela leu. Que ela já estava no fim, e que a maior parte das afirmações que ela faz sobre os livros não são exatas, mas com algo semelhante à terapêutica, né, que levou ela a pensar nas relações pouco satisfatórias, na atitude dela com o filho, que ela percebeu que não manifestava um amor real por ele, no tempo, ela estava ressentida com a indiferença dele, que ela deixou de tomar a responsabilidade dos objetivos e respondeu como sempre fez, né? Surpreendentes as modificações que verificaram nas atitudes. Não um terremoto, mas esse de distensão. Deixamos de persegui-lo por causa dos estudos. Foi ele quem voluntariamente nos veio dizer, tendo um bom, né? No caso, seria uma nota média, talvez, né? Numa prova de matemática pela primeira vez no ano. Se eu deixar de controlar as pessoas, né, elas vão se desenvolver por elas mesmas. O próprio Rogers fala isso em algum momento. E mais tarde ele recebeu a carta do marido, né? Você não vai nem reconhecer o Phil, não se pode dizer que ele fale muito, mas já não é a esfinge que é. Que ele vai indo bem na escola, embora não esperemos que passe com distinção, e que ele diz que essa melhora se deve a ele, porque ele começou a se expandir quando ele começou a confiar que ele fosse ele mesmo. E ele deixou tentar moldar que ele fosse igual a ele, quando a mesma idade, né? E tentou parar de apagar os erros do passado a partir dele. Muitos fazem isso, né? Tentam, é como se quisesse passar uma borracha no seu passado, naquilo que não conseguiu fazer, naquilo que não conseguiu ter a partir dos filhos. O quanto isso coloca os filhos numa situação complicada e de dificuldade de ser autêntico, né? E coloca os pais numa situação
que trava a relação. Esse conceito de ter confiança em que o indivíduo seja ele próprio acabou assumindo para o Rogers um grande significado, e ele imagina que uma criança educada dessa maneira, desde que nasça, né, imagino que seria uma criança educada dessa maneira desde o nascimento, né, que a quem se tivesse permitido os próprios sentimentos, ela não precisou repudiar o que ela sentia para ser amada, que é o que nós fazemos muitas vezes, nos escondemos com medo de não sermos aceitos. Imagina se os pais fossem livres para exprimir os próprios sentimentos, então seria diferente para a criança, ela também faria essa distinção do que era o dela e o que era do outro, né? E ele fala que gosta de pensar como uma experiência assim poderia ser. Eu também gosto de pensar, apesar de achar que é um pouco isso a pessoa ser assim o tempo todo, sem ter tido um processo muito forte ali antes, né? Eu penso na questão social mesmo. Hoje em dia a gente é muito podado, né? Hoje em dia não, sempre foi, mas eu acho que as relações estão muito superficiais e a gente está sendo muito podado. Então, para os pais de hoje conseguirem ser extremamente autênticos, genuínos e tratar dessa forma, fácil, porque as próprias instituições que o filho está, né, inclusive a escola, exigem às vezes outras coisas, né, que seja muito mais direto, muito mais pesativo, né, mas seria lindo se a gente conseguisse. E eu acho que o processo de tentar já é muito bonito, já muda completamente as relações. O que vocês acham? Tá indo bem aí, gente? Tô sendo cansativa, não? Aí ele fala, né, que tudo ficar que a criança ia crescer com respeito a si, como alguém único, e que quando o seu comportamento devesse ser dirigido, ela manteria a propriedade dela dos seus sentimentos, né? Teria um equilíbrio, né? E ela teria uma consideração pelos sentimentos manifestados também, né? Seria responsável, autônoma, não teria necessidade de se esconder, nem de si, nem dos outros, nem de viver atrás de uma fachada. Seria uma pessoa relativamente livre das desadaptações que paralisam muitos de nós. Vocês acham que está longe, está perto da gente conseguir ser pessoa, criar crianças dessa forma? O que vocês acham? Infelizmente, eu sinto um pouquinho longe. Mas, como eu disse antes, se a gente se colocar, né, nesse espaço de autoconhecimento, de autoempatia, né, talvez a gente consiga expressar melhor os nossos sentimentos, por consequência, as crianças. E que bom que existe terapia, né? Que bom que existe grupos, que bom que existem momentos assim, que a gente vai se apropriando de nós e, quem sabe, né, nossas crianças a fazer o mesmo, né? E aí ele coloca um geral, né? Que se ele conseguiu discernir corretamente as tendências, né, que existem na experiência dos clientes, terapia centrada no cliente parece ter um número de implicações na vida familiar, né? Então ele vai trazer aqui um quadro geral dessas implicações. Que a longo prazo os indivíduos encontram satisfação em exprimir, né, para quem funciona, para a família, as atitudes, e quando elas surgem de forma profunda, né, como elas se manifestam. E que isso é mais satisfatório do que recusar essa admissão do sentimento. Então, é mais satisfatório eu exprimir quem sou, exprimir o que eu quero, do que eu recusar isso o tempo todo, né? Para não acontecer aquela explosão e dirigir de forma negativa aqueles sentimentos que estão nascendo ali na frente da pessoa. A Karen falou que acha que tá, né, que sendo muito consertar os erros passados nos filhos,
e que querem ser perfeitos e realizar as vontades da criança. Eu diria que querem ser perfeitos ou realizar as vontades da criança, porque os dois não tem jeito nem de ser perfeito, né? Mas é muito atual isso que ele fala. Acho que as relações, elas mudam um pouco conforme a época, mas o seu fundo, a forma de se expressar, né, as questões são sempre as mesmas. Né? Como eu me expresso, autêntico, como eu posso ser uma pessoa melhor, um filho melhor, quando isso me angustia, né? Muda, às vezes, os lugares em que a gente se angustia, mas as angústias não são as mesmas. Não tem como evitar frustração, né, cara? Não tem como evitar, e muitas vezes a gente tenta que nossas crianças não se frustrem. E isso aí é complicado, hein? Tem como não se frustrar? Alguém me conta se tiver, porque acho que não tem. E aí ele vai falar também, né, que o indivíduo descobrir que é mais satisfatório a longo prazo viver uma relação familiar com base nos sentimentos reais que existem, em vez de com base na dissimulação, né? Então, um aspecto disso é o medo de que essa relação seja destruída se a gente admitir os verdadeiros sentimentos, né? Como a gente exprime sentimentos como próprios e não pertencentes a outra pessoa, o quanto isso é diferente, o quanto isso muda. E também os clientes vão descobrir que a medida que exprimem de modo mais livre, né, eles vão corresponder de forma mais íntima nas relações, e vão renunciar à atitude de defesa, né, vão ser menos defensivos, vão se esconder menos e vão ser mais verdadeiros consigo, constantemente, ouvir de forma verdadeira o outro, ouvir de forma verdadeira, muitas vezes isso está nas relações. Então, eles começam a compreender pela primeira vez o que a outra pessoa sente, por que ela sente, e que essa compreensão vai sendo recíproca, né? Conforme ela vai invadindo a relação. E, finalmente, né, a aceitação de que o outro seja ele mesmo, né? Eu aceito melhor, eu descubro mais preparado para permitir que o outro seja ele próprio, foi o que eu falei aquela hora. E em tudo que isso implica. E o círculo familiar, ele vai se encaminhar a tornar mais complexo, o jeito de se tornando complexo de pessoas independentes e únicas, né, com valores individualizados, verdadeiros nos sentimentos, positivos e negativos, isso é importante dizer. E vai ter uma satisfação por esse laço, por ser recíproco, né, e pelo menos em alguma parte isso vai acontecer. E ele termina dizendo que, desse modo, uma terapia devido a se tornar mais pleno, mais profundo com ele mesmo, vai conduzir a uma descoberta maior da satisfação nas relações familiares, né? Então, vão chegar no mesmo fim, facilitar em cada membro da família o processo de se descobrir e de vir a ser mesmo. E aí ele termina o capítulo. O que vocês sentiram, gente, com esse capítulo? Eu fiquei pensando assim, o quanto talvez a gente pesquisar, pensar mais na terapia familiar e o quanto a gente cuidar da nossa terapia também, né, para a gente estar mais inteiro com o cliente, e o quanto a gente talvez levar essa imagem para outros espaços que as pessoas possam se envolver, vai impactar nas relações. É muito simples tudo que ele diz, ao mesmo tempo que é muito profundo e ao mesmo tempo que causa uma mudança assim maravilhosa, né? Eu amo ver essa mudança nos meus clientes, amo quando eu consigo ser facilitada disso, amo mais ainda quando eu consigo estar o menos possível, né? Que a pessoa possa ser mesmo assim, com o mínimo de interferência minha, né? Que eu consiga realmente
na tendência televisão. Não é fácil, não é fácil ser família, não é fácil não se sentir perfeito, não é fácil não ter máscaras, né? Mas a gente vai aprendendo, né? E esses momentos vão fazendo a gente refletir sobre isso. Acho que é isso. Espero que eu não tenha me alongado demais, não tenha falado besteira. Muito obrigado, Natália, em nome desse nosso coletivo, pela sua dedicação, pelo seu, pelo seu sentimento. Se não bastasse a generosidade do Rogers, juntou com a tua, então estamos muito bem banhados. Pessoal, depois a gente deixa no fim as perguntas, né, como a gente faz. Eu sou responsável por um capítulo de 10 páginas. Vocês topam, gente? São 18 e 12. Acho que a gente acaba umas 18h35. Acho que eu devo demorar uns 20 minutos ou até um pouco menos. Top, gente. Então tá. Então vamos objetivamente seguindo, que agora o responsável sou eu, depois de 17 capítulos. Só um informe, gente. Acabei de verificar que a palestra sobre o Belo em Perspectiva Histórica já foi aprovada na Câmara de Extensão. O link para inscrição a partir de segunda-feira nos eventos da Unifesp. Acabei de passar no chat, tá? Vou colocar no WhatsApp. Para quem quiser certificado, a partir de segunda-feira estão abertas as inscrições, tá bom? Bom, gente, o meu capítulo é capítulo 17, o tratamento das perturbações na comunicação interpessoal e intergrupos, certo? É um capítulo que o Roger escreveu em 1951. Eu abri uma página aqui, vocês continuam me vendo, né, gente? De boa, né? Abri uma página para mim. Alguém fala no microfone, vocês estão me vendo? Estão me vendo, né? Sim, normal, professor. Normal, tá bom. Então, assim, é um escrito que o Rogers fez em 51 e que foi apresentado no Congresso Centenário sobre as Comunicações na Northwestern University, sob o título Comunicação, seu bloqueio e sua facilitação, e depois foi publicado numa revista de Harvard, enfim, na sequência de umas 6 revistas, tá? E, ele, eu li e eu fiquei mais tão comovido, porque tem é um haikai esse capítulo, porque é bem pequenininho, são 10 páginas, mas vai ter uns conceitos-chave, assim, que eu acho que foram muito transformadores para mim. Olha que eu tenho, como todos aqui que estão nessa sala, alguma experiência dentro dessa abordagem, né? Mas, assim, o que me tocou antes da gente entrar na fala é que eu sempre achei que a questão de uma avaliação empática seria algo muito avançado. E ele meio que desconstrói a noção de avaliação e reconstrói uma noção de compreensão que transcende a ideia de você avaliar a pessoa, mesmo que com alguma compaixão, alguma empatia, colocando-se no lugar do outro, tá? Essa racionalidade avaliativa, por mais empática que seja, ele vai desconstruir e vai ampliar o conceito de compreensão. Isso me tocou muito e me deu vontade até de apresentar esse capítulo, né? E ele parte do pressuposto de como a maioria de nós aqui ou será uma pessoa que trabalha com contato, né? Não necessariamente psicólogo, mas com contato. Ele diz sobre o tema é de fato sobre os obstáculos na comunicação, principalmente nesse contexto de uma experiência clínica, seja ela qual for, né? Então, que obstáculo que é esse? Como esse obstáculo é constitutivo da gente mesmo, né? E como isso se reflete no contexto da psicoterapia, né? E aí ele diz que todo trabalho de psicoterapia se refere a uma falha na comunicação. Isso, assim, é um primado, né, do aspecto dialógico da vida, e que é algo sempre muito forte, né? Mas quando ele releva isso no capítulo, isso fica mais forte ainda, né? Então, por exemplo, quando ele parte do pressuposto que o neurótico tem dificuldade de comunicação consigo próprio, em segundo lugar, com os outros, né? Essa quebra, esse distanciamento, essa incompreensão, né? Essa dificuldade na expressividade comunicativa consigo próprio, com os outros, e que vai gerar, no caso do neurótico, esses conteúdos inconscientes reprimidos, ou seja, ele até
se apropria do instrumental psicanalítico, né, para falar da negação da consciência, né, dessa obstrução da comunicação, que fica recolhida, recalcada, né? Isso gerando o que ele diz que é a distorção na comunicação entre o sujeito e os outros, né? O espaço psicoterapêutico seria o espaço para resgatar esse tipo de comunicação que ele coloca de uma palavra um tanto quanto idealista, né, que é comunicação perfeita consigo mesmo, né? Até eu dou uns certos descontos com esse tipo de idealismo dele, embora seja muito entusiasta da abordagem, né? Mas aí o que ele vai falar é como a terapia vai, de alguma forma, resgatar essa boa comunicação. No espaço de uma comunicação que seja mais autêntica, que seja mais verdadeira, que seja mais expressiva, que desbloqueie o sujeito em relação a si e aos outros, né? Só que aí ele vai fazer umas ilustrações, né, que eu acho muito interessantes, que, por exemplo, quando você chega numa reunião e você diz, por exemplo, que não gostei do que esse indivíduo disse, a tendência do sujeito que vai responder é concordar ou discordar, ou seja, de alguma forma emitir uma opinião ou uma avaliação. Sim, eu concordo que esse indivíduo, discordo do que o indivíduo disse, eu concordo do que o indivíduo disse, ou seja, fica no contexto avaliativo e opinoso sobre as pessoas e as situações. Isso que de alguma forma é algo cultural e algo que de alguma forma engaja, né, o nosso diálogo, né, é isso que ele vai questionar. Porque diante de uma. Porque a gente fica criando dobras e dobras de avaliação, a gente é incitado a avaliar os outros, a gente é incitado a se avaliar e já imediatamente emitir uma avaliação sobre outras avaliações, né? Mesmo que sejam avaliações que exaltem qualidades. Isso que eu achei assim fantástico na reflexão dele, né? Mesmo que seja você ressaltando uma qualidade ou ressaltando um defeito desse sujeito, né, que a gente está avaliando, diz que existe uma outra dimensão, né? Que é o que ele chama de compreensão empática, né? Isso me tocou um pouco, porque eu sempre achei que mesmo numa abordagem centrada na pessoa, o aspecto avaliativo de se colocar no lugar do outro também tinha um cunho avaliativo também, né? Mas ele coloca que isso pode ser transpassado, né? Isso que eu achei riquíssimo, né? E aí ele coloca o tema de compreensão empática, né? Que é justamente você buscar uma outra dimensão desse contato, né? Evitar, portanto, avaliação, apreciação e juízo e buscar uma outra possibilidade, né? Que é compreensão empática, que seria, prestem atenção, compreensão com uma pessoa e não sobre uma pessoa, né? Então isso você faz parte desse processo, desse encontro, né? Isso daí é muito forte, para a gente que teve alguma experiência clínica, ou mesmo em qualquer espaço, família, no espaço da docência, no espaço das amizades, né? Compreensão com uma pessoa, né? Não sobre uma pessoa, porque mesmo nas amizades você pode ficar muito avaliativo demais, né? Muito apreciativo demais, né? E aí ele vai dar um exercício que eu acho muito fundante, muito inaugural, eu diria, para mim, porque eu nunca fiz esse exercício, não. Nunca tinha pensado em, mesmo seja em termos de vida, seja em termos de terapia, fazer esse tipo de movimento, né? E aí ele coloca como um exercício que até é meio laboratorial e que, de repente, isso pode ser uma base para estudos da abordagem, né? Mas o exercício é o seguinte, para quem não leu, prestem atenção. Cada uma das pessoas só pode falar para defender suas próprias ideias, depois de ter voltado a expor as ideias e as opiniões da pessoa que falou antes dela e com plena satisfação desta, né? Então, assim, antes de você emitir uma opinião, né, você tem que voltar a expor as ideias e as opiniões da pessoa que falou antes dela e com plena satisfação desta, porque assim, alguém te emite uma opinião, eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa e te pede uma opinião. Aí você vai fazer um movimento de se voltar para a ideia da pessoa e dizer assim: é isso mesmo que você está querendo dizer sobre esse gosto ou esse desgosto? Né?
É como se você checasse a intencionalidade daquela pessoa e compreendendo com, porque a maioria dos problemas de comunicação é você já pressupor, já preconceitualizar certas ideias daquilo que o outro está te dizendo. E aí vira uma bola de neve de desentendidos, né? Fica um telefone sem fio, uma pessoa vem com uma intencionalidade, expressa, quer ser compreendida, você pressupõe a partir dos seus conteúdos, ao invés de você checar a intencionalidade do sujeito, você já emite uma opinião em cima daquilo que a pessoa falou e por tabela sobre a própria pessoa, né, também, né? Então aí você cria um atrito de conteúdo sobre o que foi dito e sobre a pessoa que falou e sobre a relação que você tem, e aí fica aquela coisa desbaratada, né? Entendeu? É o que, aqui nas fake news atualmente a gente fala de cancelamento, né? A gente pode até fazer a ponte com a vulgarização dos afetos da atualidade, que você diz uma frase, a pessoa te cancela, né? O que está em jogo é ver o ponto de vista do outro, de forma que seus próprios comentários tenham se aprofundado mais, para você não correr o risco de ter uma avaliação de sobrevoo, uma avaliação arbitrária, né? Então é checar. É isso mesmo que você quer dizer? Quando você me pergunta uma coisa? Qual o sentido do que você quer dizer? Né? Esmiuçar a interrogação. Né? Inclusive porque a interrogação te desperta trilhões de sentimentos. E que às vezes não tem exatamente a ver com aquilo que o interlocutor te perguntou. Isso evoca, às vezes, conteúdos de vida inteira que uma frase que uma pessoa te fala vai transbordar em cima de você conteúdos de vida inteira. Então, para se compreender com o outro, é indagar o que o outro está querendo dizer. Parece uma coisa muito óbvia, mas eu acho que isso ia dissolver tantos problemas, gente. Eu não tinha pensado nessa estratégia. Eu posso ter um certo vagar na conversa, eu posso ter uma certa noção de abrir um espaço de acolhimento, mas esse exercício de perguntar para a pessoa o que ela quis dizer com essa interrogação, com as ideias dela, né? Isso encaminha a conversa para outros horizontes, né? Horizontes mais empáticos, né? Porque senão, essa fala assim meio dissociada, de você responder embarcando naquilo que você acha que a pessoa está querendo dizer, né? Isso acaba provocando uma emoção que afasta da discussão, no bom sentido da discussão, né? E sem contar que você corre o risco no contexto terapêutico, né? E aí já abrindo um outro tema, mais ou menos correlato, que nesse processo dialógico que é intrincado, né? Que é complexo, né? Existe uma questão que se evoca dentro desses encontros e desencontros do diálogo, né? Dessa compreensão com o outro, que é algo muito específico do contexto terapêutico, que é o risco de você se perder no mundo do neurótico, do psicótico, né? E aí ele vai dizer alguns pressupostos da terapia, né? Aliás, uns 3 ou 4, a partir da página 386, que é uma página muito importante desse capítulo, né? Ele vai dizer que a função terapêutica clínica demanda uma coragem, né? A coragem de ouvir, entendeu? Aí isso vai fazer ponte com a questão da compreensão, né? Ouvir sem pré-julgar, né? Isso daí eu acho que já é um pressuposto muito presente para quem estuda essa abordagem, mas eu acho que assim, eu ainda achava a importância de algum nível avaliativo, mesmo que seja empático, né? Eu senti que esse capítulo ele dissolve muito a questão da avaliação e coloca no lugar uma outra palavra, como eu já falei, que é a questão da compreensão, né? E a coragem de ouvir demanda essa mobilização afetiva no que se refere às emoções fortes que esse contato desperta seja em relação à pessoa, seja em relação a um grupo, né? Então, é um movimento de coragem de ouvir. E isso nem sempre ele reconhece que os psicólogos têm, né? Mas que é um ponto que é importante a gente evocar nesse processo todo, né? O segundo obstáculo é, é captar o quadro de referência de outra pessoa de um grupo. Isso tem a ver com a questão da compreensão.
Porque se você não abre esse espaço de indagar essa intencionalidade dos dizeres, das ideias e dos afetos, se você não se interroga, você corre o sério risco de projetar os seus próprios referenciais, né? E aí, com isso, você não estabelece uma comunicação, né? Você vai, na verdade, evocar suas próprias defesas, os seus próprios conteúdos, seus exageros, essa mobilidade afetiva que te desloca. Eu estou falando assim, eu estou pensando em algumas terapias que eu fui cliente, gente do céu, que eu já ouvi de preconceitos e de arbitrariedades, e algumas terapias onde a pessoa ficava é, nervosa com a minha perspectiva de vida. E aí transbordava os preconceitos era existem terapeutas que a terapia é centrada no terapeuta, certo? E não centrada no cliente, né? Não sei se alguém já passou essa experiência. Se alguém já passou, eu já passei, eu posso até esmiuçar em algum momento. Tem gente que é o oposto do Rogers. A terapia centrada no cliente, ele quer moldar, no terapeuta, perdão, ele quer moldar o sujeito do jeito que ele bem entende, né? É claro que isso não vai dar muito certo, né? Vai dar problemas, inclusive éticos, né? Uma terceira parte que seja capaz de suspender as suas próprias reações e juízos de valores, que eu acabei de falar, né, gente? Porque senão você é envolvido pela emoção do contato, você acaba projetando teu mundo em cima do sujeito. Isso é muito complexo, né, gente? É muito complexo, seja no contexto terapêutico, ou seja num modo de vida, você construir relações na qual o contato se sobrepuja à sua concepção de vida, né? Os seus valores, né? Aí, de fato, você está abrindo para um contato, né? Você não está abrindo para você mostrar o quanto você sabe das coisas, né? Quanto você avalia bem as coisas, né? Quanto você emite juízos. É um espaço de construção em conjunto, né? E, aliás, ele coloca, dentro dessa configuração, ao mesmo tempo que ele diz que isso é muito propício de se reconhecer ou de se acompanhar em pequenos grupos, ele ousa dizer que esse tipo de movimento de indagar ao outro qual as ideias dos outros, o sentido que ele quer dizer, compreender com o outro, isso poderia ser aplicado nos contextos internacionais, em conflitos internacionais, em grandes situações de litígio internacional entre nações, os contextos de guerra, etc. e tal. Isso já abre o horizonte daquilo que a gente sabe da biografia do Rogers, que ele até se propunha fazer acolhimento e compreensão empática com israelenses e palestinos, né? De maneira a supor que essas questões em massa também poderiam ser articuladas dentro dessa compreensão empática, já que já é reconhecido que em pequenos grupos ou em relações psicoterapêuticas mais pontuais, isso tem uma certa efetividade, né? Por isso a questão-chave, compreender e não julgar. Gente, isso daí, essa frase é para você trabalhar a tua vida inteira e colocar na lápide do seu túmulo, né? Se você conseguir alguma coisa, né? Compreender e não julgar. O que é esse mundo, né? O que é esse mundo, que é um mundo vivencial de contato, no qual essa abordagem ela nos sensibiliza para algumas, sinaliza alguns caminhos, mas o ponto principal é a vivência, né? Enquanto outras abordagens, o ponto principal é a hermenêutica, a teoria, enfim, é algo muito menos epidérmico e mais racionalizado, pelo menos eu compreendo assim, né? Isso nos leva justamente ao abandono do espírito de defesa, dos nossos exageros, das nossas projeções, né? Abrindo uma dimensão inteligente, que é a dimensão da compreensão empática, né, gente? Compreender com, mais do que avaliar, né? Mesmo que a avaliação seja empática, né, gente? Acho meio complicado isso. Pelo menos eu li nessa radicalidade, tá? Eu acho que a racionalidade que a gente pode ter no contexto psicoterapêutico é cada vez mais dissolvida no sentido avaliativo e prescritivo, né? Tem muito essa história da psicologia como o território dos laudos, né? Dos documentos, né? E a gente simplesmente compreender, né? Só que para a gente compreender, a gente tem que construir junto, né? E quem se arvora a se expor nessa humanidade
nesse devir, nessa abertura desse ser que aparece, que é uma novidade para a gente mesmo. Imagina a gente se revelar no contato psicoterapêutico, né, a partir da compreensão empática, né? Por isso que é uma profissão, né, gente? E mais do que uma profissão, é um modo de vida, né? Se você, não dá para você ligar compreensão empática na terapia e o resto do tempo você ser um julgador preconceituoso do alheio, né? Então é isso, gente. É isso que eu tinha para compartilhar. 18h31, pessoal. Agora a gente pode abrir para as conversas, né? Para os contatos. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? A Márcia comentou que a experiência é a autoridade. A Karen passou. Aqui está o link do texto que fala sobre se abrir para a experiência, sobre a tendência que temos neste momento para sempre opinar e avaliar tudo. Olha que legal, Karen. Muito obrigado. Construir uma terapia que se sobre. A Natália diz que entendo que a abordagem centrada da pessoa não é uma terapia que se sobrepõe ao cliente, sim é construída a partir dele. Com certeza, né, gente? Acreditar, a Márcia coloca, acreditar que o outro sabe o que é melhor para ele, capaz de se desenvolver sem as suas dicas e conselhos, já é muita coisa. Com certeza, né? Porque terapeuta não é guru e nem é líder fascista, né? Natália Elias, porque somos controlados, por isso que se tem a condição do como se fosse o outro. Porque se perder essa condição, aí vamos avaliar e pontuar o que achamos e não a ideia e sentido dele, né? A Márcia até interroga, porque somos controladores, né? Enfim. Se você compreende, você devolve o que é da própria pessoa, né, Márcia? A Márcia Cerqueira, a Natália Elias, coragem para estar ali no contato sem julgar, libertar do que estamos acostumados. Márcia Cerqueira, clarificar o que percebemos e dar chance ao outro se esclarecer. Karen, professor, tem um texto ótimo que a gente vê em narrativas em TS. Foi o texto que ela acabou de compartilhar. Eu vou dar uma olhada assim. Até a gente está fazendo trabalho em grupos, né? Isso é muito importante, esse texto. Eu disponibilizei o link de inscrição a partir de segunda-feira. Estamos aqui, pessoal. Deixa eu até clicar aqui o texto que a Karen passou, porque senão vai abrir uma tela para mim. Não está abrindo, gente. Abriu. Enfim, pessoal, vamos comentar alguma coisa da apresentação da Natália, da minha apresentação. Quem quer? Agora é a hora da gente debater, né? Só uma coisa, gente. Lembrando que na semana que vem, dia 18, é o Everton, certo, Everton? Capítulo 18, perdão. É o Everton. E o capítulo 19 é o Felipe, que falou que vai comparecer. Eu entrei em contato com ele, tá? Tudo bem, Everton? Sei que você está aí. Combinado? O 18 é o Everton, o 19 é o Felipe. É o Everton. Cadê o Everton, gente? Vocês têm o Everton no grupo? Everton, sim. Everton e depois o Felipe. O professor não tinha saído do grupo? Eu Falou que não tô estava dando achando. conta de acompanhar. Eu também tô achando, gente. Alguém Eu acho quer? que ele deve ter esquecido que a apresentação era agora. Sim, pessoal. Alguém quer substituir o Everton no 18? Qual que é o 18? Uma formulação provisória de uma lei geral das relações interpessoais. A gente precisa definir E é bom a gente manter esse ritmo, gente, porque daqui a pouco já entra o projeto de extensão, né? Quem se habilita, por gentileza? Estamos em 22 pessoas, alguém ainda não apresentou?
do capítulo 18 do Tornar-se Pessoa. Quem se habilita? Se ninguém quiser, eu posso apresentar. Não Obrigado, apresentei não Solange. ainda. Obrigado, Solange. Valeu. Aí a gente Então tem a tá bom. Solange, deixa eu pôr o nome dela aqui. A gente tem a Solange no 18 e a gente tem o Felipe que falou que vai retornar para apresentar, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer compartilhar alguma ideia, né? Quer trocar? Agora é o momento. Professor, Oi, a, Natália. a Paula questionou uma coisa aqui nos comentários. Ela fala que há muitos anos trabalha com pessoas em situação de lítio e vivências extremamente dolorosas e que capacidade de compreensão empática é necessária. Mas ela questiona que qual seria o limite dessa capacidade empática, porque essa experiência pode ser dolorosa para o psicólogo. Gente, como é que a gente referencia um limite de algo que é vivencial e intersubjetivo, né? Que tem a ver com a coerência histórica do sujeito num contexto, né, gente? Uma abordagem que não é ideológica, né? Que não é uma teoria, é mais uma grande partilha de experiências com alguns conceitos-chave, né? É nesse ponto, acho, Paulo, assim, a minha impressão é que assim, é nesse ponto que o drama da abordagem centrada na pessoa é a abordagem que tem menos teoria, mais vivência, e por isso eu acho a abordagem uma das abordagens mais difíceis, que ela nos lança ao exercício da empatia, né? Ela não tem um gradiente que vai dizer o que é uma empatia plena, ou até que ponto você vai usar nessa experiência do contato, né? E quando você se lança para a experiência do contato, você está liberando o sujeito para experienciar esse contato que às vezes ele nunca teve na vida, né? E em contextos que você diz como contexto de litígio, né? Que é um contexto onde tem uma sobredobra do jurídico com o afetivo, né? Tem um elemento psicológico lá e você eventualmente, né? Tem um elemento psicológico, tem um elemento da lei, né? Existe a cobrança de uma formalização da lei, ó, e uma demanda do ser de se transformar, né? É a forma com a transformação, né? Quando a gente está institucionalizado, né, as atitudes facilitadoras, elas se mostram muito necessárias. A gente não deixa de ter esse jeito, né, de ser da abordagem, Sim. mas eu compreendo que nas instituições, às vezes, a nossa forma de viver, de ser, de trabalhar, ela esbarra em muita coisa, né? Esbarra nas burocracias, esbarra naquilo que eles esperam da gente ali, mas eu não sei se tem limite para a capacidade empática. Uma coisa da gente exercitar os músculos empáticos. Eu acho muito bacana isso que ela fala. Então, acho que seria isso, né? A gente vai exercitando, exercitando, e em alguns momentos da vida eles estão um pouco mais fortes, em alguns momentos mais ali fraquinhos, mas que a gente tem que também ter essa consciência, né, gente ali enquanto psicólogo, dessa inteireza que a gente tem ali, né? Eu não cheguei a trabalhar diretamente com essas situações assim, mas nas experiências que eu tive, né, eu entendo que é isso. Por mais que o espaço ali e que as pessoas que estão em encontro ali com a gente demandem muito da nossa capacidade, eu acho que ela não sai. A gente vai aprendendo. Eu entendo que a empatia, a compreensão é processo, né? Então a gente vai aprendendo como colocar ela, como sentir aquilo, como sentir o momento em que a gente está cansado. E principalmente, ela não é uma atitude que ela é isolada, né? As atitudes facilitadoras não tem como ser isoladas. A gente entende, fala delas de forma isolada, é uma questão de compreender mesmo. Mas elas são vividas em conjunto, né? A Márcia falou a questão do exatamente, né? Já que elas são em conjunto, a gente ser congruente, né? Sendo empático, eu tentar ser, eu acho que aí já está virando técnica, né? Eu tô ali tentando
tentar o mais inteiro possível com o cliente, com a família, com quem quer que seja que esteja ali com o grupo, né? Então, eu estou ali buscando acreditar da melhor forma possível no potencial dele, né, no seu potencial de autorregulação, né? É o mais congruente possível. Eu estou percebendo meus limites, eu estou percebendo que tem algo ali que não está me chegando bem. Essa percepção pode estar demonstrando algo da situação, né? Alguma fala ali que me chegou de um jeito diferente, o meu campo de estar ali. Ser congruente nesse momento, né? Ser autêntico sem se violentar, como a Márcia disse. A gente tem que compreender os nossos limites e nos acolher também, nos preparar, né? Os livros comportamentais lá as técnicas dos atendimentos, né? Nós preparamos a nós mesmos, terapia com supervisão, com leitura, né? Temos coisas maravilhosas escritas para além de Rogers, inclusive, né? E principalmente com esses espaços, eu acho que a nossa abordagem ela é tão vivencial que esses espaços eles nos preenchem, nos nutrem de uma forma muito, muito forte, né? Então, eu já me senti, sim, talvez sendo pouco empática em alguns espaços em que eu trabalhei, e nesse momento a minha melhor opção ali foi me afastar desses espaços. Hoje eu vejo que foi o que eu consegui na época, se fosse hoje eu faria diferente. Hoje eu tenho mais condições, eu já me atualizei, né? Então eu tenho mais condições de estar em algumas situações complicadas. Mas acho que a empatia não se vai, não. A gente aprende a lidar de outras formas, a gente atualiza o nosso conhecimento, a nossa percepção da situação. Eu acho que é isso. Tem um livro que é o livro da Tassinari do Durange, como organização, que é o livro da empatia. Ele é um livro muito bacana e tem deixa eu ver quantos capítulos. São 8 capítulos que falam da empatia em diversos contextos, ela como modo de ser, a história da empatia, fala um pouco tem a questão dos neurônios espelho, né? Eu esqueci de falar isso. Tem pesquisas que estão se desenvolvendo sobre os neurônios espelho e que diz que eu vou mandar a foto do livro no grupo, Elaine, e que dizem que esses neurônios, né, eles nos dão a capacidade biológica, né, de nos colocar no lugar do outro, né, quando eu consigo sentir o que o outro sente, consigo pensar, né, então a gente tem essa capacidade, falta muitas vezes desenvolver um pouco mais. Então não se preocupe se é difícil, se está pesado, né, preocupe em estar em você para você estar inteira com o outro ali. Eu sei que é difícil, tem situações que a gente fica às vezes sem saber o que fazer mesmo, mas busca ali na sua congruência, né, o que você acredita que vai te fazer ser um melhor terapeuta, ser uma melhor pessoa. A gente vai se compreendendo, como no capítulo que eu falei, né, a gente tirar as máscaras, esse medo das expectativas, medo de estar ali, e sentindo a experiência, a questão, buscando a teoria também, né, buscando se atualizar nesse ponto, porque a gente acha, o professor falou que tem pouca teoria, e essa questão da teoria, eu fico me perguntando, às vezes a gente precisa desenvolver mais a teoria, né, por isso que eu gosto sempre de indicar os livros que eu vejo na abordagem. Eu tinha falado sobre. Eu não lembro direito o nome, mas a Vera Alves tem um livro, acho que é Receitas para Conjugalidade, se eu não me engano. Ela trabalha com essa questão da terapia familiar na ACP, né? Uma das que eu me lembro aqui agora. Se vocês quiserem, depois eu posso procurar o livro ou a editora e mandar para vocês. O Ederson, pessoal, fala que dá para ver esse capítulo 17 nas práticas, nos vídeos que existem no YouTube, onde Carl Rogers faz uma demonstração de sessão de terapia. Realmente, gente, é precioso os vídeos do Carl Rogers no YouTube, né? Boa dica do Ederson. Vamos assistir e reassistir, né?
A Márcia diz: congruência seria um bom limite, se manter você mesmo, autêntico, sem se violentar. Olha o livro que a Natália está mostrando. Partir a capacidade de dar luz. A dignidade humana. Forte, muito forte. A Paula diz que as situações de violência são as mais intensas. O acolhimento da dor vibrava em mim. A terapia me ajudou bastante, né? É o, é o, é o, é o osso do ofício, né? A nossa profissão é muito da gente se lançar, né, pessoal? A Karen diz: é também para esse autoconhecimento que o psicólogo faz terapia. Sim. A Márcia está se despedindo. A Elaine está pedindo o livro que acabou de ser mostrado. Gente, a Vilmara se ofereceu para o capítulo 18, mas a Solange Bezerra já se ofereceu, tá, ô Vilmara? Obrigado, tá? Acredito que até o fim da nossa jornada talvez surjam outros capítulos, tá? E também a gente em breve já vai ter o Heidegger, né? Daqui a pouco a gente vai ter que começar a pensar no Heidegger, né? O livro da empatia e o livro da conjugalidade estão no site da editora CRV. E a Natália vai disponibilizar o link da editora no WhatsApp. Pessoal, mais alguma questão para a gente finalizar nossa jornada de hoje? Reforçando que semana que vem estaremos no mesmo horário, com os capítulos 18 e 19 com a Solange e com o Felipe, certo? Vou ficar atento, tá, Vilmar? Primeira oportunidade eu te encaixo em algum outro capítulo, tá? E, enfim, mais alguém quer comentar alguma coisa? Professor, Oi? é a Nicole. Oi? O senhor está muito ocupado? Pode dar uma palavrinha assim que o grupo terminar aqui? Posso conversar, sim. Tá bom, vou Tá esperar. bom. Tá bom, obrigado por ter lembrado. Então é isso, pessoal. Vou finalizar a nossa gravação. Que tenhamos uma ótima semana até quinta-feira que vem. E sexta-feira, às 10 horas, nesse link, a gente vai se encontrar para a palestra sobre a história do belo. Certo? Grande abraço a todos. Estou encerrando a gravação agora. Obrigado a todos. Que especial destaque a Natália hoje, tá? Eu que agradeço vocês terem escutado no Mineirês.